Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês e o assunto ainda é o mesmo. A censura do STF, hoje é 17 de abril de 2019, quarta-feira, estamos no meio da semana, né? Bom gente, vamos à matéria, se inscreve, compartilha, aperta o sininho das notificações. Vocês estão vendo o vídeo aqui, eu gosto muito desse comentarista, ele traz uns comentários muito bons e ele trouxe um hoje a respeito disso aqui que vale a pena passar para vocês. Antes eu vou ler o texto da matéria para vocês, em seguida nós já vamos direto para o vídeo, não vou enrolar muito não, tá? Bom, vamos à matéria aqui. O Brasil não aceita mordaça. Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes querem instrumentalizar o poder que têm para censurar a imprensa e impedir a liberdade de expressão, mas a sociedade reage de forma contundente. Na verdade, o inquérito sigiloso que o presidente do Supremo Tribunal Federal ordenou abrir de ofício por si só é uma aberração que afronta... Cadê aqui? Peraí. Sim. Que afronta a ordem constitucional que estabelece como sendo de competência exclusiva do Ministério Público a chamada persecução penal. Ou seja, ao judiciário cabe conhecer, processar e julgar os fatos. As investigações e acusações decorrentes são atribuições exclusivas e privativas do Ministério Público. Tudo o mais é validar um processo de exceção que afronta o Estado que afronta o Estado democrático de direito. Pula a propaganda aqui. Ou seja, entre aspas, o STF está tomando a ação do MP, que não é dele, e atropelando, né, a ordem das coisas, dos fatos. Num regime republicano, ninguém está acima da lei e da ordem. E o homem comum é tido por inocente, até que o Estado barra juiz aqui declara, até que o Estado, juiz... tá em latim aqui, gente, mas eu vou traduzir, né? Até que o Estado declare ele culpado, né? Bom, mas os homens públicos têm o dever ético de proceder à contraprova demonstrando que são inocentes. Assim, não se pode aceitar o manejo de posições de poder para tentar obstruir, intimidar, ocultar ou omitir a verdade. Se há acusações, ainda que fundadas, emira indícios de práticas suspeitas que ainda possa caracterizar crime por parte de agentes do Estado, é dever da sociedade cobrar a apuração com extremo rigor de todos os fatos, sem abrir mão das garantias aos acusados da ampla defesa e do contraditório. É direito da nação saber a verdade acerca da vida e das ações dos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Seja ele Dias Toffoli, Gilmar Mendes ou qualquer outro. E querer que a verdade ser perseguida é uma demonstração de saúde das instituições. O contrário será admitir privilégios que são inaceitáveis e maculam as estruturas institucionais e a ordem constitucional. Por isso, aqui há de se estabelecer uma reação firme, consistente, coisa implacável contra os equívocos praticados por Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, os quais expressam no mais num inaceitável abuso de poder. Gostemos ou não das críticas, gostemos ou não da que a imprensa publica, o direito da liberdade e livre manifestação e do pensamento jornalístico tornado público sem restrições, intervenções ou censuras prévias do Estado é um direito que os brasileiros conquistaram às duras penas e que jamais poderão sequer ver ameaçados. Nunca, sob nenhum pretexto ou fundamento, podemos permitir um retrocesso que possa sequer sugerir uma ação autoritária direta ou indireta à nossa condição de nação livre. E mais, o Brasil não quer somente a preservação das garantias constitucionais. Quer que Gilmar Mendes e Dias Toffoli e eventualmente outros se expliquem tintim por tintim, sem nenhuma moleza. Bom, vamos ao vídeo, né? O vídeo por si só ele já declara aqui. Gente, infelizmente é um caso sério. Vamos arrumar esse cabo aqui antes de dar o play para vocês aqui, porque esconder isso aqui, fica aí. Pronto, cadê o controle? Tá aqui atrás. Bom, vamos ao vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões do YouTube. A comunidade jurídica brasileira, advogados, juízes e promotores, está absolutamente impactada com a decisão do ministro Dias Toffoli, que preside o STF, de ordenar ex officio a abertura de um inquérito sigiloso para apurar aquilo que ele chama de ameaças, ofensas e agressões ao Supremo Tribunal Federal ou a alguns dos seus ministros integrantes. Essa decisão causa espanto porque ela é considerada
teratológica, ou seja, uma decisão patética, sem nenhum fundamento de ordem legal ou constitucional. No Brasil, é regra geral, e a Constituição prevê, que a primazia da persecução penal, ou seja, a competência para propor ação penal, é exclusiva do Ministério Público. Assim, Dias Toffoli, se quisesse, deveria ter oficiado a Procuradora-Geral da República para ela, sim, estudar a conveniência da existência ou não de fatos que autorizassem o referido inquérito. A situação se agravou ainda mais quando Dias Toffoli escolheu de próprio punho, sem sorteio, o ministro relator. Escolheu Alexandre de Moraes, que agravou a situação de forma contundente, estabelecendo a censura ao site antagonista e determinando, de ofício, busca e apreensão na casa de pessoas físicas que ele entende como sendo autores de delitos potenciais. Ora, nós sabemos o que isso representa. Isso representa uma ofensa ao princípio constitucional da liberdade de imprensa e ao princípio constitucional da liberdade de expressão, que são basilares no Estado democrático de direito. Está instalado no Brasil uma ameaça a um regime de exceção e nós não podemos concordar com isso. Tudo isso porque existe uma crítica na sociedade pedindo a apuração de fatos que envolvem alguns dos ministros do Supremo. De modo especial, o ministro Gilmar Mendes, que está sob suspeita e indícios de praticar irregularidades enquanto ministro, ao julgar pessoas com as quais ele tem vínculo pessoal ou econômico que estão sob a sua jurisdição. E isso, se verdadeiro, é inaceitável. Esses fatos contra Gilmar Mendes repercutiram fortemente em toda a mídia e nas mídias sociais e motivaram a abertura de processos de impeachment junto ao Senado, mas também motivaram a abertura de um pedido da CPI da Lava Toga, tentando barrar o andamento dessas críticas e dessas investigações. É que o ministro Toffoli agiu da forma como agiu, ou seja, coagindo a sociedade, ameaçando a sociedade, no qual está tendo a participação omissiva e ativa de um parceiro significativamente importante, que é o ministro Alexandre de Moraes. A sociedade brasileira não pode se calar nesse momento. Nós não podemos aceitar isso. Ainda mais enquanto Toffoli também é acusado de ter praticado atos que não são republicanos quando era advogado-geral da União, exercendo o seu ofício no governo do presidente Lula. Dias Toffoli está sendo acusado de ter recebido benefícios da empresa Odebrecht. E quem fez essa acusação, segundo a revista Cruzoé, foi o próprio Marcelo Odebrecht, ao citar Dias Toffoli como sendo o amigo de Lula, que era o amigo do pai dele. Esses fatos precisam ser esclarecidos. Nós temos o direito de trazer luz para onde existem sombras, de trazer certeza para onde existem dúvidas. Investigação não significa condenação. Precisamos dar aos ministros em questão o direito do contraditório e da ampla defesa, mas nós, a sociedade, não podemos ficar na dúvida. O homem comum é inocente até que prove em contrário, mas o homem público tem o dever de fazer a contraprova da sua inocência. E isso que está colocado agora no cenário jurídico e político brasileiro. Nós não podemos nos calar. Várias instituições da sociedade já se manifestaram hoje. A OAB se pronunciou, a procuradora Raquel Dodge já se pronunciou, o ministro Marco Aurélio já se pronunciou. Mas não deve parar por aí. Todos nós que vivemos do direito, que conhecemos como é que a banda toca nesse lado da sociedade brasileira, temos o dever de nos manifestarmos.
Nós temos o direito de pedir que os fatos sejam esclarecidos e que o estado de exceção não se instale no Brasil, nem mesmo pela vontade do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é uma crítica ao Supremo, é uma crítica a alguns comportamentos de alguns dos seus membros. Portanto, também é importante que os outros ministros sejam provocados a falarem em público, a dizerem o que pensam, assim como fez o ministro Adalto, quando votou solitariamente contra a implantação da censura prévia no Brasil por vontade de Geisel em 1971. Derrotado no plenário por 10 votos a 1, ele despiu sua toga, jogou sobre a cadeira e teve a coragem de renunciar ao seu mandato de ministro do Supremo. Não é hora dos operadores do direito, não é hora das lideranças, não é hora das instituições fazerem silêncio. É hora de uma reação democrática, mas firme. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar que o Brasil volte às páginas da tragédia que foi o cerceamento da liberdade de expressão e o cerceamento da liberdade de imprensa. Bom, gente, tá aí. Eu acho que mediante a esse vídeo não precisa eu falar mais nada, né? O vídeo por si só já esclarece tudo. Todos os fatos, enfim. Bom, Canal Brasil Notícias. Estamos aqui trazendo a informação até você. E vamos torcer que a próxima informação a respeito do STF seja uma mudança nessa forma arbitrária do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes.